Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Paz seja com todos vocês. Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida. Estamos aqui mais num Pode Reino, pode mais reino, né? Nunca pode menos, o reino sempre pode mais. Estamos aqui com meu amigo, pastor Douglas, meu brother. Bom dia. Tamo junto aí, varão. Mais uma vez, né? Deus Amém. abençoe. Amém, mano. Prazer estar aqui contigo. Prazer é E meu. aqui, ó, nosso convidado especial, pastor William. E aí, gente? Boa tarde, bom dia ou boa É isso noite. aí. Na paz, e William? Tudo tranquilo? Na paz, prazer muito Obrigado grande, por vocês terem pastor. vindo, cara. Valeu Glória a mesmo. Deus. Tamo junto. Nesses últimos dias eu tenho muito falar sobre essa questão de mesa, tá sentado em mesas, e tem coisa que Deus só dá na mesa. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele não queria o dinheiro, ele queria independência. Ele queria independência. Só que quando ele saiu, o que acontece? A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Uau. É triste quando você recebe algo que você não está pronto para administrar. Entende? Quando o sucesso é prematuro e você não tem um preparo para administrar, você se perde. Foi o que aconteceu com ele. Ele se perdeu. Por que tudo que ele recebeu do pai acabou rápido? Porque nada vai durar longe da paternidade. Tudo que Deus dá só tem durabilidade se você estiver perto dele. Ele foi embora para distante do pai e o texto diz que ele começou a trabalhar para um rapaz que mexia com porcos. E aí o texto diz que ele desejou comer da comida dos porcos. Você já viu porco comer na mesa? Porco só come no chão. E ele estava desejando comer da comida dos porcos. Ou seja, Deus não chamou os filhos para comer no chão. Porco come no chão, filho come na mesa. Escravo come no chão, filho come na mesa. Qual é a ideia do diabo? Te tirar da mesa para comer no chão. Eita. Qual é a ideia do pai? Te arrancar do chão Colocar na mesa. para você comer na mesa. Então, ou seja, a mesa é tão rica que, primeiro, toda vez que você senta na mesa, você fica diferente com a pessoa. Uhum. Porque a mesa é um alinhamento de coração com coração e de mente com mente. Uau. Segundo, não tem como sentar na mesa de costa. Quando você está sentado com a pessoa, você tem que ficar de frente mesmo. Porque é uma conexão de ideias. Segunda coisa, já percebeu que o alimento sempre fica no meio? No centro? Porque na mesa o alimento não é só para um. Uau. É para Pra todos. todos, né? E terceiro, que é o mais extraordinário, já percebeu que a mesa, ela tem vários formatos. Sim. Tem mesa quadrada, mesa redonda, mesa retângulo. Mas todas as vezes que nós nos assentamos à mesa, o formato é um só. É um formato de ciclo, é uma aliança. E outra coisa, na mesa não tem ninguém grande. É verdade. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,79 m. Aí, ó, eu tenho 1,60 m, cara. A mesa nivela. É isso aí, mano. Ela nos coloca na mesma dimensão. Uau. Na mesa não tem ninguém grande e ninguém pequeno. Entende? Por exemplo, o nome Saulo significa grande. E o nome Paulo significa pequeno. Quando ele era grande, quem usava ele era pequeno. Quando ele se tornou pequeno, quem passou a usar ele. Eita. Então, assim, a grandeza é não queira ser grande. Deus usa os que não são. Ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Então, toda vez que você luta para ser grande, Deus te faz pequeno. Mas toda vez que você entende e se faz pequeno, Deus te faz grande. A grandeza começa quando você reconhece quem você é. Quando você sabe quem você é, você não se frustra quem os outros são. Quando você sabe que Deus te deu, você não vai ter inveja daquilo que os outros carregam. Por quê? Enquanto você não entender quem você é, você nunca vai ser quem Deus quer que você seja. A Meu identidade das pessoas hoje estão perdidas. Por quê? Quando você sabe que você é, você não se frustra no que as pessoas são. Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Uau. Quando você deixa de ser quem você é, você está pronto para ser quem nunca foi. Deus só pode fazer você ser quem Ele quer que você seja quando você desiste de ser quem você sempre quis ser. Eu só posso ser Israel quando eu deixar de ser Jacó. Se eu não deixar de ser Jacó, eu não posso ser Israel. Você entende? Eu só posso avançar em Deus quando eu desistir de mim mesmo. Paulo falou. Rapaz. Paulo falou assim: eu morri. Por quê? Hoje, estou falando com 2 pastores aqui. Hoje, as pessoas querem ser pastor, mas nunca foram ovelhas. As pessoas querem liderar pessoas, mas nunca foram lideradas. Quer cuidar de vidas, mas nunca foi cuidado por ninguém. Entende? Uhum. Engraçado. As pessoas têm um problema e falam assim: não, eu vou sair da igreja por causa de fulano. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. Nossa, Eita. é forte. Entende? Por quê? Um membro não vive sem o corpo, mas o corpo vive sem o membro. Entende? O templo não foi feito para as pessoas foi feito para o templo. Entende? Ou seja, Uhum. é tão rico isso que templo é onde você pisa. Templo é que você se torna. Entende? Então, mais do que você e a igreja, você se tornar uma.
Você se torna igreja quando você está no coletivo. Entende? Quando Uhum. você está no individual, você é membro. Quando você está no coletivo, você se torna igreja, que é o corpo, né? E aí você vê que a questão não é você ter muitas ovelhas. A questão é você aprender a dar destino para cada uma delas. Moisés levava as ovelhas do sogro para trás do deserto. Uhum. Não é saber quantas ovelhas você tem, mas é saber se você está disponível para dar destino a cada uma delas. Porque às vezes você tem muitas ovelhas, mas você está perdido. É verdade. Entende? Não é o tamanho do seu rebanho, mas é o destino que você tem para cada uma das ovelhas. Senão você vai ter muitas ovelhas, mas você mesmo tem destino para elas. As ovelhas não sabem para onde ir porque o pastor está perdido. Entende? Deus, quando foi tirar o povo do Egito, ele usou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, ele usou os 10 mandamentos. Ó. Por quê? Só os mandamentos podem arrancar o Egito de dentro de nós. Porque toda vez que Deus te arranca de um lugar, a primeira coisa que ele vai tirar de você é a cultura daquele lugar. Porque você não pode acessar um lugar de governo com uma mentalidade escrava. Escravo não governa, só governa quem é filho. Então, todas as vezes que Deus te tira de um lugar, a primeira coisa, ele vai desintoxicar você da cultura daquele lugar. Por que o povo saiu do Egito e ao invés de entrar em Canaã, Deus colocou eles no deserto? Porque só um deserto para desintoxicar você de você mesmo. Porque se eles entram em Canaã com a mentalidade do Egito, eles iam fazer da lugar da promessa um lugar de escravidão. Uau. Porque a religião escraviza. É verdade. A religião escraviza. A religião é tentando ligar o homem a Deus e o reino é trazendo Deus aos homens. Por isso que pode mais reino. Porque o reino sempre pode mais. Não existe limite pro reino, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso. Por exemplo, a Bíblia, eu estava falando com ele dentro do carro agora, a Bíblia fala a história de um homem que estava 38 anos enfermo. Uhum. Ele não estava 38 anos à beira do tanque. Ele estava 38 anos enfermo. E aí, enquanto ele estava enfermo, ninguém falava mal dele. Enquanto ele estava enfermo, ele não teve debate com ninguém. Enquanto ele estava enfermo, ele não foi perseguido. O dia que Jesus mandou ele pegar a cama, que ele começou a andar, a galera parou. Você não pode carregar a cama, não. Quer dizer, 38 anos enfermo, a cama podia carregar ele. O dia que ele carregou a cama... Meu Deus. Ou seja, as pessoas não estão prontas para ver você caminhar, cara. É verdade. As pessoas não querem que você evolua. Elas querem que você permaneça na mesma estação da semana passada, na mesma estação do ano passado. Então, se você não quer ter problemas, se você não quer ter crise, se você não quer ter perseguição, continue na cama, irmão. Porque o dia que você levantar dela, pode saber, alguém vai se levantar contra. E a oposição é o maior sinal que você está no caminho certo. Uau. Não regue o seu ministério com elogios. Porque a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. A bajulação e a honra têm a mesma roupagem, mas não tem o mesmo propósito. As pessoas podem estar te bajulando e você se iludindo com aquilo. Entende? Eu não posso colocar o meu amor por você através de um beijo. Porque Judas beijou Jesus, mas nunca amou ele. Jesus nunca beijou Judas, mas sempre o amou. Entende? Nem todo mundo que te beija te ama. Eu prefiro ser um Tomé com a fé na ponta do dedo do que ser um traidor com amor na ponta dos lábios. É forte. Doloroso, viu? É doído, né? Porque muitas das vezes a gente troca Jesus por pouca coisa. Verdade. Deixa de amar Jesus por Verdade. vontades humanas. Verdade. Tava falando com o pastor Jackson, né? Que a gente, antes de revelar a senha do nosso propósito, a gente começa a liberar pequenos acessos. Uhum. E a senha só é revelada quando os pequenos acessos já não fazem sentido para nossa vida. Verdade. Uhum. Muito forte. É muito forte sobre a questão disso, né? Quando você vê a história de Sansão, eu sempre falo isso, tipo, José sonhou. Quando José sonhou, os irmãos o odiaram. Sabe o que ele fez? Sonhou de novo. Então, Sonhou de novo. sonhou de novo. E teve José um outro sonho. Uhum. Então, se estão te odiando, continue sonhando. Porque Deus só dá o sonho para quem tem coragem de realizar. É verdade. Sonha, irmão. É verdade. Mas aí vai ter muita gente contra. Continue sonhando. Por quê? A questão não é o nível da oposição. A questão é quem te deu o sonho. Uhum. Por que José teve um sonho? Porque quando Deus foi revelar a escada para Jacó estava dormindo. Olha. Quem é pai de José? Jacó. Tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade nos filhos. Por que José é um sonhador? Porque o pai também sonhou. Uhum. José não sonhou com as estrelas? Uhum. Mas lá atrás, Abraão contou as estrelas. Uhum. Por que Abraão contou as estrelas lá atrás e José teve que sonhar com as estrelas lá na frente? Porque essa geração tem a obrigação de apontar para as próximas gerações aquilo que elas devem sonhar.
Vocês têm que sonhar com aquilo, com isso aqui, porque isso aqui são coisas eternas. Eu prefiro sonhar com coisas eternas do que me iludir com coisas passageiras. Entende? E aí, o José sonhou. Depois que ele sonhou, irmão, o ódio dos irmãos contra ele, o nível só aumentou. Aumentou. Por quê? As pessoas... E detalhe, quem interpretou o sonho de José não foi ele, foram os seus próprios irmãos. Uhum. Entende? E aí eu entendo o seguinte, José contou o sonho, e nós temos uma mania de falar o quê? Nunca conte seu sonho. Uhum. Mas pior do que contar o sonho é quando você revela a senha. Olha. Por quê? José contou o sonho pros irmãos. Pior foi Sansão que revelou a senha pra Dalila. Porque quando você conta o sonho, o máximo que os irmãos podem fazer é te vender. Mas Uhum. quando você revela a senha, o mínimo que Dalila pode fazer é te matar. É matar. Porque forte. Sansão botou a cabeça no colo dela. Toda vez que você coloca a cabeça no colo de alguém que você não tem aliança, você já foi seduzido. Me fala onde está a sua cabeça, eu vou falar onde está o seu coração. Cabeça fala de governo, né? Foi governado. Forte. Ele colocou a cabeça no colo dela, diferente de João, que pegou a cabeça e colocou no... Nossa, No peito de coração. Jesus. Aleluia. Entende? É. Quando você coloca a cabeça no peito de alguém, a primeira coisa que você ouve, O coração. o coração. Por isso a vida de João tinha um ritmo diferente, porque ele ouviu um som de dentro. Ele não ouviu o som de fora. Entende? E o ouvido é uma porta de acesso. Quem está falando sobre acesso, o ouvido é uma porta de acesso. Quando a Satanás acessou o jardim, ele acessou dois jardins. O jardim do Éden e o jardim da mente. Primeira coisa que ele foi falar com a Eva. O ouvido. E outra coisa que eu acho mais profundo é que Satanás aprendeu o idioma deles. Porque falou na mesma linguagem. E quando ele falou, a Eva entendeu o que ele estava falando. Ué. Acessou o ouvido. Por quê? Mais do que saber a voz que você deve ouvir. Você precisa saber a voz que você deve ignorar. Uau. Você pode estar ouvindo vozes que você deveria ter ignorado. Tem um texto lá de José, em Gênesis, que a Bíblia diz que a mulher de Potifar vinha até José, ele não dava ouvidos para ela. Uhum. A questão não é saber quem está abrindo a boca, irmão. A questão é saber se você tem maturidade para tapar os ouvidos. Por que o inimigo fala no ouvido? Porque a fé. Bem pelo ouvido. Meu Deus. É, pastor. O ouvido é uma porta de acesso. É verdade. Entende? Quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. O inimigo, acessando seu ouvido, ele vai acessar sua mente. Uhum. E aí, quando você para de ouvir a voz do governo, você começa a ouvir a voz do intruso. Quando eles pararam de ouvir a voz do governo, começaram a ouvir a voz do intruso. Aí, comeram do fruto. Por quê? A Eva não pegou do fruto e comeu? Uhum. Nem tudo que você tem acesso, você tem que colocar a mão. Uau. Aquilo que está adoçando seus lábios hoje pode amargar sua vida para sempre. Uau. Comeu do fruto, quando o fruto entrou, eles saíram do jardim. A desobediência te remove e a obediência te promove. É forte. Quando eles desobedeceram, Deus colocou eles para fora. Quando Jesus obedeceu, foi até o final, obediente até a morte, e morte de cruz, Deus colocou ele no trono. Vai ter lugares que você vai chegar não é pelo seu talento. Vai ter lugares que você vai chegar é pela sua obediência. Obediência. Entende? Porque Verdade. o caráter te traz para o talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. Uhum. A lealdade revela o seu nível de fidelidade. Diante da tentação, a resposta que você dá para a tentação se chama fidelidade. Uhum. Porque toda vez que você cede à tentação, você se torna um tentador. É forte. A mulher vinha falar com o José, o que ele fazia? Tapava o ouvido. Uhum. E outra coisa que eu acho engraçado é que quando a mulher veio para cima do Potifar, de José, o texto diz que a casa estava vazia. Ela percebeu que a casa estava vazia. Mas peraí, a casa estava vazia, mas o José... Tava cheio. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, só esqueceu de olhar para cima. É porque, na verdade, ele fez a escolha certa, né? É isso aí. Porque eu falei esses dias que nossa vida é uma semeadura, né? Uhum. A gente tem o poder da escolha da semente, mas não Uau. tem o poder da escolha do fruto que vai É verdade. colher. Verdade. A semente é opcional, a colheita é obrigação. É obrigatório. É interessante também, né? Olhando para José, que o caráter de José sustentou o propósito. É isso aí. Uau. Todas as vezes que eu Uau. levo uma vida de caráter, eu não preciso de ficar preocupando em alcançar o pódio. Uhum. Automaticamente, o caráter vai sustentar todo o propósito Uhum. e eu vou chegar Uhum. aonde eu tenho que chegar. Uau. Uau. Então, a vida de caráter É muito forte. isso é aí. forte. E eu sempre digo isso aí que você falou é forte, mas que quem sustenta a unção não é o talento.
Quem sustenta um som é o É caráter. o caráter. É o É o caráter. caráter. O caráter fala das suas características. Ele fala de quem você é e não do que você tem. Entende? As riquezas podem falar o que você tem, mas o caráter vai revelar quem você é. Quando Uhum. Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito, o Espírito levou Jesus ao deserto. E Satanás levou Jesus para o monte. Uhum. Então nem todo deserto é o diabo que te leva. Como nem todo monte é Deus que te conduz. Entende? Então é melhor estar no deserto, no vale, sendo estabelecido por Deus, do que estar no monte sendo promovido pelo diabo. Uau. Resumindo, nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou. Vai ter gente que vai estar em lugares altos, mas não foi Deus que colocou. Eita. Lembra daquele texto de Atos 3? E Pedro e João subiam todos os dias, a hora nona, para o templo. Todos os dias eles subiam. É engraçado isso aqui, porque em João 20, quando Jesus ressuscita, Maria chega em casa e fala, ó, que ele havia ressuscitado. Pedro e João saíram correndo. Só que João era o discípulo mais novo. Chegou primeiro. Uhum. E Pedro, um dos mais velhos, chegou depois. Eu não posso comparar a sua passada com a minha. Porque é uma tragédia quando eu obrigo os meus liderados a caminhar na minha passada. Uhum. Entende? Eu não tenho que colocar ninguém para andar para andar na minha passada. Eu só tenho que direcionar as pessoas para seguir os meus passos. Uhum. E aí, o João saiu na frente. Eu não sei por que você tá com pressa, porque o primeiro lugar que você vai, quando você sabe o caminho, você não precisa ter pressa. Uhum. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. É melhor ir devagar, mas chegar direitinho do que ir correndo demais e se perder no caminho. Uhum. Muitas pessoas se perderam no caminho porque tinha velocidade, mas não tinha direção. Uau. Flechas não têm direção própria, irmão. Se Deus está te olhando a um alvo, vá nele. E aí, eles correram e chegaram, um chegando na frente do outro. Mas lá em Atos 3, eles já estão maduros. Já havia passado o Pentecostes. Agora eles estão indo pro templo, ninguém corre. Uhum. E subiam juntos. Por quê? Pro mesmo lugar que você vai, eu também vou. Vamos subir juntos? Pedro e João subiam juntos. Uhum. Então, ninguém vai chegar em lugares altos desprezando lugares baixos. Com certeza. Você não pode medir as suas promessas pelo espaço geográfico que você ocupa. Uau. A manjedoura serviu para Jesus nascer, mas não serviu para ele crescer. Eita. Entende? Serviu para recepcionar ele, mas não serviu para desenvolvê-lo. Porque vai ter uma Uau. fase na sua vida que você vai ter que crescer. Mas vai ter uma outra estação na sua vida que você vai ter que multiplicar. É verdade. Vai ter um momento que você cresce, vai ter um momento que você multiplica. Uhum. O problema é quando você só quer crescer, mas não quer multiplicar. Deus não te chamou para ser famoso. Te chamou para ser frutífero. Nem todo famoso é frutífero e nem todo frutífero é famoso. Porque fama passa. Uau. Mas os frutos permanecem. Aleluia. Aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem. Aí Pedro e João subiam juntos pro templo, na hora nona. E todos os dias era colocado um coxo. Ó, Pedro e João subiam. O coxo era colocado. Então tem gente que sobe. Tem A gente. gente quer Que é colocar. colocado. Então nem todo mundo que tem em cima foi Deus que colocou. Nem todo mundo que tem em cima subiu. Foi colocado. Às vezes não tem chamada, mas foi colocado. Não tem o coração ali, mas foi colocado. E todo mundo que o homem coloca, o outro homem tira. Agora, todo mundo que Deus estabelece é o governo, não tem como remover. A Bíblia diz que Deus estabelece reis e Deus remove reis. Então, continue fazendo o seu. Independente se as pessoas vão tentar te tirar. Se é Deus que estabeleceu, ele é capaz de tirar quem está em sua volta e fazer você permanecer lá. Uhum. Vocês estão aí, gente? Aleluia. Sobre É crescimento forte, aí, Brasil. Uau. veio na mente aqui agora, questão que toda vez que eu era menino, pequeno, Uhum. cresci. O que eu perdi? Então, Ah, todo pai. crescimento você tem que largar coisas. Uau. Não tem como você crescer com coisas do passado. Boa. Todo Uhum. crescimento requer abrir mão, Boa. abrir vontades, né? Boa. Largar o eu Boa. e deixar ele Boa. governar, né? Renúncia. Isso daí. Renúncia. Todo Vai. crescimento requer renúncia. Boa. Boa mesmo. Tipo assim, quando Deus falou pra Ló, sai da cidade e não olhe Pra trás. pra trás. Atrás. Por que não olhe pra trás? Porque não tem como andar pra frente olhando pra trás. Todas as vezes que você olha pra trás é você enxergando quem você era. Uhum. Todas as vezes que você olha pra frente é você enxergando quem você vai ser. Por isso que a visão é diferente da vista. Porque a vista é revelando quem você foi. A visão é mostrando quem você vai ser. A mulher olhou pra trás. Não permita que o seu passado te paralise.
Uhum. Uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. Quando ela olhou para trás, ela perdeu o que estava na frente. Uhum. É o que está acontecendo com muita gente hoje. Querendo andar para frente, mas conectado com o passado. Uhum. Elas estão de costas para o futuro e de frente para o passado. Ela olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E Deus está nos dando a oportunidade para olhar para frente, para nunca mais Olhar pra trás. querer olhar para trás. Ela virou uma estátua de sal. Alguém me perguntou um dia, por que Ló não foi buscar a mulher dele? Eu falei, irmão, porque carregar estátua é pesado. Hum. Tem muito casamento que o cara tá carregando estátua. Ou a mulher tá carregando estátua, porque é pesado. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não se move. Entende? Deus não te chamou para ser uma estátua de sal. Ele te chamou para ser um sal em movimento. Ó, Uma estátua de forte, sal. né? é demais. Nossa. Uma estátua de sal tá ali, bonita, tem cor, mas não tem vida. Agora o sol em movimento, não. Onde você lançar ele, ele vai. Encerrando a minha parte. Você já percebeu que uma flecha, antes dela ir pra frente, ela vem pra trás? Uhum. Porque a flecha é colocada na aljava, que começa com a letra A. Depois ela vai pra mão do arqueiro, que também começa com a letra A. Depois ela vai pro arco, que também começa com a letra A. Depois ela vai pro alvo. Só que antes dela ir pra frente, o arqueiro puxa ela pra trás. Por quê? O primeiro chamado não é ide, é 20. Uau. Não tem como você alcançar as nações sem antes alcançar o coração dele. Porque quem vai dar a direção para os seus próximos passos é Deus. Gente, Deus colocou uma nuvem para guiar o povo. O povo só podia andar se a nuvem estivesse se movendo. A nuvem fica em cima ou embaixo? Ensino. Não permita que os seus próximos passos sejam fora da nuvem. Porque se o céu te está te dando a direção, não tenha medo de dar os próximos passos. Porque para cada passo que você dá debaixo da nuvem, ela te guarda. Aleluia. Se a nuvem está te direcionando, engraçado. Para os hebreus, Deus colocou uma nuvem. Mas para os magos, ele colocou uma estrela. Ó. A nuvem levou o povo em direção a um lugar. A estrela levou os magos em direção a uma pessoa. Deus não vai ficar com ciúme se você se tornar uma estrela. Contanto que você leve pessoas a Cristo. É isso que importa. Você pode ser uma estrela, mas leve pessoas a Cristo. Porque se você for uma estrela que não leve pessoas a Cristo, o seu brilho é um brilho próprio. É um brilho passageiro. Mas toda movimentação que você faz pessoas chegar a Cristo, você entendeu o seu real propósito. Quando Paulo estava indo para Damasco, vocês já leram esse texto. O texto diz que um resplendor de luz o cercou. Sim. E ele caiu. Peraí, ele caiu e ficou cego. Toda vez que você cai, você quebra alguma coisa, hein? Uhum. Caiu, quebra um braço, não. Ele caiu e ficou cego. Ó. Mas como é que ele ficou cego se Deus colocou uma luz no caminho dele? A luz não é para você ver? Não, Uhum. Deus usou a luz para cegar ele. Porque todas as vezes que Deus usa a luz para te cegar, não é para você enxergar o que está fora. É pra você enxergar o que tá dentro. Eita. Era para ele enxergar ele mesmo. Ele estava carregando cartas na mão, cartas de ameaças. Uhum. Mas ele não sabia que as maiores cartas não é o que estava nas suas mãos. Ó. As maiores cartas é o que estava dentro dele. Havia epístolas lá dentro, ele não sabia. Havia cartas lá dentro, ele não sabia. Quantas pessoas que estão nos assistindo, que tem um potencial dentro delas, mas elas não sabem. Não sabe. Estão carregando tesouros eternos, mas elas não sabem. Estão carregando vida para a cidade, mas não sabem. Então, é necessário que Deus venha parar você. E sabe o que é o rico? O resplendor de luz o cercou, ele caiu. Uhum. E ouviu uma voz. Uhum. A voz virou para ele e falou assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz falou diretamente com ele. O que eu aprendo? Que ele tá caído, mas tá ouvindo. Uhum. Ele não morreu, ele. Ele tá caído, mas tá ouvindo. Então, nunca aponta o dedo para quem tá no chão. De repente, ele tá ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. Lembra do Pedro, quando ele afundou? Que ele começou a afundar, lembra? Ele Uhum. tava indo e começou a afundar. As pessoas falam do Pedro, o Pedro afundou, mas peraí, quantos passos ele deu até afundar? Uhum. Não, fulano caiu, tá? Eu sei, ele caiu, mas peraí. E quantos passos ele deu até a queda? Ah, não, fulano deslizou. Não, beleza, ele deslizou, mas e quantos passos ele deu? Quantas vigílias ele participou? Uhum. Quantas almas ele ganhou? Quantos trabalhos ele fez? E o esforço dele? Então quer dizer que o que ele fez de bom não valeu nada. Então, uma vez que ele começou a afundar, ele já não presta. Tanto que os discípulos não fizeram nada. Estava perto dele, era amigo dele, não fizeram nada. E Jesus foi lá e estendeu a mão. Por que Jesus estendeu a mão? Porque hoje, quando a pessoa cai, é mais fácil apontar o dedo do que estender a mão. Uau. Porque a religião te ensina a apontar o dedo, o reino te ensina a estender a mão. É verdade. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, você não tem misericórdia.
Misericórdia é colocar o coração na miséria de alguém. Misericórdia é colocar o seu coração na miséria. Meu Deus. Entende? Então, quando Jesus pegou na mão de Pedro, era ele dizendo, tô te dando mais uma chance. No mesmo lugar que o Pedro afundou, foi no mesmo lugar que Jesus levantou. Uhum. Ah, o Pedro afundou, beleza, ele afundou, mas tem um detalhe, ele afundou na ida. Uhum. Na volta ele não afundou. Porque na ida, quando ele foi só. Meu Deus. Na volta, quando ele voltou, ele retornou de mãos dadas com Jesus. Aleluia. E Jesus Uau. pegou ele na mão e voltou e colocou ele de novo no barco. Uhum. Eu quero colocar você nos lugares novamente. Eu quero colocar você, reconectar você aos seus lugares. O lugar da comunhão. Quero que você esteja entre os seus amigos. Tamo junto. É. Forte demais, viu, pastor? Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Mesma coisa. Voltando lá no início. Verdade. O filho saiu, mas quando ele lembrou da miséria dele, Uau. ele volta. Verdade. E quem que está de braços abertos? Verdade. É o Pai. É o Pai. Nem Cheio irmão. de misericórdia. Verdade. Cheio de misericórdia. My Preparado para God. colocar o miserável Bom dentro do coração. E o engraçado Rapaz, é que Bom demais. o engraçado é que todos nós podemos observar o ensinamento. O senhor é pai, seu menino agora Meu tem Deus. 6 meses. 6 meses. Não tá andando, tá Não, engateando tá ainda, engatinhando, né? começou agora. Mas o processo de fazer uma criança andar é igual em todo mundo. Eu nunca vi um pai sequer que ele chorou ou brigou com o filho quando ele deu 2 passos. Eu vi ele celebrando. Eu já vi pai Verdade. celebrando. Uau. Meu filho deu 2 Boa. passos. Celebra. Boa. Ele caiu, Já peguei mas aqui ele já. valorizou os 2 passos que o filho deu. Uhum. Boa. E volta com o filho aonde? Onde ele caiu, Uhum. como Jesus fez com Pedro. Pedro. Volta onde caiu, coloca o filho de pé. Eu falo isso porque eu tenho uma filha, eu fiz isso com minha filha. Uhum. Coloquei de pé. Próxima vez ela deu 3 passos. Eu já esqueci os 2 passos que ela deu. Eu valorizei o 3º passo que ela Boa. deu. Boa. Então a gente tem costume de valorizar somente as quedas. Boa. É Pesado isso é aí. um problema, né, Boa. da nossa geração. A cultura. Hoje, muito sério, porque as pessoas focam mais no erro, na queda, do que nos acertos que a pessoa teve, né? Algo que precisa de mudar, né, pastor Jackson? Ô, William e Douglas, o perdão é a chave que liberta você de você mesmo. A culpa não te trará cura, mas o perdão te conduzirá à paz. A palavra perdão não fala de ganho, a palavra perdão fala de perda. Uhum. Porque Uhum. não tem como perdoar guardando a razão. Uhum. Toda vez que você perdoa alguém, você tem que liberar ela. Na verdade, o perdão é uma chave que antes de você liberar alguém, você libera a si mesmo. Uhum. Pedro chegou para Jesus e falou, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Jesus virou para ele e falou, não, 70 vezes 7. A ordem do fator não altera o resultado. 7 vezes 70, 70 vezes 7, o resultado é o mesmo. 490. Quem falou 7 foi Pedro. Quem falou 70 foi Jesus. Uma das aplicações desse texto é Salmos 90, 10. A vida do homem dura 70 anos. Uhum. Quantos dias tem uma semana? 7. Pedro estava falando de uma semana. Uau. Jesus estava falando de uma vida inteira. Uma vida inteira. Porque não tem como viver no reino sem perdoar. Uhum. A prova que Jesus está falando de uma vida inteira é que na cruz, ele morrendo, finalzinho da vida, Uhum. ele vira e fala, pai, perdoa eles. Jesus perdoou quem o matou e a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. É verdade. Quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. A evolução começa quando você não guarda ressentimentos. A sua maior prova de maturidade é quando você não guarda mágoas. Uhum. Porque mágoa é uma água má. Quando você guarda essa mágoa, você está bebendo água envenenada. E a Bíblia diz, não deixe brotar em vós a raiz de amargura. Porque uma pessoa amarga não pode viver um propósito. Toda pessoa amarga, ela contamina o ambiente. Deus precisa te curar para você levar outros a serem curados. Precisa sarar você para você levar outros a serem sarados. Eu não posso gerar cura para alguém se eu ainda não permitir que Deus acesse as minhas feridas. Feridas escondidas não podem ser tratadas. Tem muita gente, pastor William, pastor Douglas, colocando band-aid, Uhum. colocando uma faixa, mas existe um ferimento lá dentro. Colocando uma agenda como faixa, colocando um rótulo como faixa, colocando a sua mídia como faixa, mas Deus sabe que tem uma ferida aberta lá dentro. Uhum. Por isso que Moisés feriu aquela rocha. Por que Moisés feriu aquela rocha? Porque tinha uma ferida aberta dentro dele. Ó. Pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas saradas
cura. Sara pessoas, né? É verdade. Por isso que Deus mudou o nome de Sarai pra Sara. Uhum. Que ela tinha um ventre enfermo. Tudo que ela precisava, ela ser sarada. É forte, é forte. É forte. Não é? É. Como vocês veem hoje, assim, a igreja hoje, o que vocês veem, assim, que é necessário para esses últimos dias, assim, para nós mergulhar de fato num reavivamento? Sei que Deus já avivou a obra. Sei que ele já avivou. E hoje eu acredito muito nesse reavivamento. Eu não desisto dessa geração, sabe? Eu creio que Deus tem ainda um negócio muito forte com esse país, com a igreja brasileira. Eu acredito muito. O que vocês me dizem sobre isso? Ô pastor Jackson, eu acredito que o avivamento começa dentro de cada um de nós. Uau. Eu acredito que a gente não precisa de esperar o fulano de tal se levantar. Poxa, agora a onda de avivamento vai vir porque o fulano levantou. O fulano tá voando. Mas se cada um de nós, dentro da nossa geografia, se posicionar e acreditar que é possível o avivamento começar dentro de mim, eu tenho certeza que com a graça de Deus a gente vai mudar essa geração, essa nação, porque um fogo aqui, um fogo ali, um fogo aqui, um fogo lá, é um incêndio. E eu ainda acredito nesse tipo de avivamento para essa geração, para essa nação. É isso daí. E o avivamento vai partir do Brasil mesmo, porque a palavra Brasil, ela vem relacionada o quê? Brasa. Brasa, isso aí. Então vai partir de nós mesmo, sabe? Vai partir de nós mesmo. Verdade, tem pastores de fora vindo pro Brasil porque quer viver o que muitos brasileiros estão vivendo aqui. Verdade. Mas também tem muito brasileiro parado no tempo. É verdade. Sabe? Eu acho que o que precisa mesmo, igual o senhor perguntou, é amor. A gente precisa implantar amor. Porque muitas das vezes Jesus tem na mão dele Gaza e metiolate. A gente quer enfiar agulha aonde não é para costurar. Onde é para ser tratada a ferida. A gente quer estancar apenas com uma faixa, com a coisa, e Deus está mandando tratar aquela ferida. Boa. E o tratamento, ele não é... O resultado não é rápido, né? Porque você costura, você fechou a ferida. O tratamento, quando você faz o tratamento, ele é a longo prazo. Mas o resultado dele é impressionante. É forte, Eu vejo também assim que um dos pináculos desse avivamento, reavivamento, é a oração, sabe? Sim. Sim, os grandes homens viveram isso. Os grandes pais da fé viveram esse reavivamento, esse avivamento através da oração. E eu vejo isso que a gente faz isso muito pouco. Tava no aeroporto esses dias e aí vi um judeu orando lá. Ele tava lendo e se movia, né? E aí, todas as vezes que você vê um judeu se movendo em oração, ele mostrando o quanto Deus se movia com os seus pais no deserto. É um Deus em movimento. Então, assim, tem muita gente vivendo uma vida de privacidade, achando que tá vivendo uma vida de intimidade. Sabe qual é a maior graça da oração? Não é quando você entra. A maior graça da oração é quando você sai. Porque quando você entra, você leva o que é seu, mas quando você sai, você traz o que é dele. Uau. Entende? Para de falar para Deus aquilo que você tá ouvindo de todo mundo. Começa a falar para todo mundo aquilo que você tá ouvindo de Deus. Deus só dá segredo para quem tem secreto, William. É verdade. As pessoas querem ter o segredo de Deus, mas não querem ter o secreto com Deus. Lembra de Marta e Maria? Uma trabalha e outra relaciona. Não é o trabalho que é o fundamento do relacionamento, mas é o relacionamento que é o fundamento do trabalho. Antes de eu trabalhar para ele, eu preciso me relacionar com ele, cara. Verdade. Quando o dedo de Deus escreveu na parede, todo mundo do palácio via a letra, mas não sabia o que estava escrito. Eles viam a letra, mas não sabiam o que era. Quando o rei chamou Daniel, não conheço a letra. Como assim, Daniel? Ninguém conhece. Não, porque você não conhece a letra porque não conhece o escritor. E eu conheço o escritor, por isso eu conheço a letra. Uau. Entende? Então, quanto mais você conhece de Deus, mais você vai conhecer da escritura. Ezequiel, para falar pro vale de ossos secos, ele não falou dele mesmo. Ele falou o que ele ouviu. Então eu não falo para uma geração seca se eu não ouvir do Pai. É forte, Brasil. É forte. Uma geração seca. Uau. Deus enxergou naqueles ossos um exército. Não despreze um osso, porque ali pode ter um soldado. Toda vez que uma pessoa morre, a gente enterra, né? Deus não enterrou os ossos. Por que Deus não enterrou? Porque ele não... Deus nunca vai enterrar aquilo que ele pode usar de novo. Uau. Alguém tá dizendo, fulano já era, pode enterrar, e Deus tá dizendo, não, eu sou misericordioso para perdoar, para transformar, e a glória da última casa. Exatamente. Não enterre pessoas que sofreram a queda.
Não sepultre pessoas. Porque quando Moisés matou um cara, o texto diz que Moisés enterrou ele na areia. O Moisés era bom pra matar, só era ruim pra esconder. Uhum. Nunca esconda nada na areia no deserto. Porque o vento vai soprar. E quando o vento soprar, a areia do deserto começa a se mover, né? E tudo que está escondido, Venha a ser revelado. uma hora vai ser revelado. Uau. Ele era bom pra matar, Uau. mas era ruim pra esconder. Ai, meu Deus do céu. É muito... E uma coisa sobre oração, que eu acho muito extraordinário também. Nós estávamos falando de Sansão dentro do carro quando a gente estava vindo. Uhum. Sansão encontrou com o leão, matou. Davi encontrou com o leão, matou. Daniel foi jogado numa cova cheia de leões. Não precisou matar. Só precisou orar. Por quê? Porque vai ter guerras que você vai se vencer lutando, mas existe batalhas que você só vence orando. Quando o seu joelho tocar o chão, o seu coração tocará os céus. Entende? Deus só dá segredo para quem tem secreto, cara. Não tem como eu ter o segredo de Deus se primeiro eu não tiver o secreto com Ele. É verdade. Entende? Quanto mais secreto, mais segredos. Quanto menos secreto, menos segredos. Mais perto de Deus, mais intimidade com Deus. Mais distante. Vê um avião longe, você fala, poxa, o avião é tão pequeno que você tá longe. É verdade. Aproxima pra você ver. Você fica pequeno e descobre que o avião... O avião é grande. Não é? É muito Outra forte. coisa que eu tenho percebido, não sei se vocês... É a questão de, tipo assim, nós estamos vivendo agora, eles estão falando do aquecimento global e tal. A gente vê a vinda de Cristo, assim. Sim. É um negócio, assim, cada dia que passa. E o que eu vejo é a dormência do povo concernente a isso. Uhum. Não sei se vocês notam isso. O povo tá dormindo, mano. Com Uhum. certeza. O povo tá cochilando. Não sei o que vocês me dizem sobre isso. O povo tá assim, ó. Parece que não tá acontecendo nada, cara. O trem tá indo e o povo... É verdade. Normalizando aquilo que não é para normalizar, né, pastor Jacques? Demais. Porque a Bíblia está se cumprindo. Filho matando pai, pai matando filho, tá uma bagunça danada aí. Exato. E hoje o que a gente menos vê é falar sobre alertar a vinda de Cristo, É verdade. sabe? É verdade. O que me deixa mais impressionado, a graça veio para libertar, veio, mas tem gente que entende como hipergraça, sabe? E assim, a lei era um cadeado, a graça é a chave. A chave. E a hipergraça é a porteira aberta. E aí? Forte. E aí, Pô, sabe? A gente tem que ensinar, na verdade, a usar a chave, não Boa. passar por porteiras abertas. uau. Uhum. Boa. E chaves quebradas não abrem portas inteiras. É. Mais do que ter habilidade para encontrar a porta, é você ter visão para encontrar as chaves. Entende? Sansão é uma chave. E o nome Dalila significa porta. Dalit, porta. Então, o segredo não é só ter a chave certa. O segredo é acessar a porta certa. Porque às vezes a porta que você está acessando, que você acha que é para sua liberdade, pode ser a sua verdadeira prisão. Nossa. Aquilo que você poderia achar que era para desfrutar, pode ser aprisionamento. É. Então Dalila foi uma porta que acabou prendendo Sansão. Porque nem toda porta aberta foi Deus que abriu. É. Eita. E nem toda porta fechada foi o diabo que fechou. Rapaz. É forte, né? Demais. Meu Nem Brasil. tudo que acende brilha, mas tudo que brilha acende. É isso aí, varão. É isso. Isso aí. Eu tava num congresso pregando e o tema era brilhe. Eu falei, nossa Deus, não posso falar isso. Porque a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quanto mais você permite Deus colocar a lâmpada para dentro, mais você joga a luz para fora. Por quê? Só existe luz onde há lâmpada. E a ideia de Deus não é te fazer brilhar. A ideia de Deus é te fazer iluminar. Porque nem tudo que brilha ilumina. Agora, tudo que ilumina esclarece. Ele não diz, vós sois o brilho do mundo. Ele disse, vós sois a luz do mundo. É Deus fala com forte Abraão assim, ó, demais. conta as estrelas no céu. Quem fez as estrelas foi Deus. Sim, Quando foi? Sim. Não foi Deus que fez as estrelas? Deus falou a Abraão, conta as estrelas. Se Deus mandou Abraão contar as estrelas, a primeira coisa que eu aprendo, o céu não tinha nuvem. Ó. Como é que você vai enxergar as estrelas com o céu no... Tampada. Não tem como. Nesse dia, Deus não está limpando o céu, Deus está limpando a nossa visão. Porque somente depois que ele limpar a sua visão, você vai enxergar o que ele quer te mostrar. E segunda coisa, as visões eternas não é para você olhar para baixo.
É forte demais. O mapa de Deus é o céu, cara, não é a É terra. forte Por quê? demais. É assim na terra como no céu. É forte demais. E a questão de luz, o problema que nós estamos, nossa geração tá querendo muito essa luz deixar entrar. Boa, boa. Isso é Essa pesado. luz. Essa. Isso aqui tá entrando. Em Boa. vez da palavra entrar para refletir para fora, o que tá refletindo fora tá clareando aqui dentro. É. Forte isso aí. A gente tá trazendo coisas que acendem do lado de fora para clarear do lado de dentro. Boa. Em vez de trazer coisas que acendem do lado de dentro para clarear para fora. É forte. Pesado. Porque a Bíblia, você lê a Bíblia é para você revelar aquilo dentro de você mesmo. O Instagram é para você ver a vida dos outros, revelar a vida de outros para você. Você lê a Bíblia para revelar Cristo e não a si mesmo. Entende? O povo não quer palha, o povo quer pão, mano. É. As pessoas, a mulher olhou para Pedro e falou assim: ó, você é um deles. Nunca vi esse homem. Uhum. A sua fala te condena, irmão. Você fala igual ele. Ou seja, a Bíblia diz que a boca só fala de que o coração tá Está cheio. Ou cheio. seja, as pessoas precisam enxergar Jesus até na sua fala. É verdade. Em cada movimento seu, as pessoas precisam enxergar Cristo nele. Uhum. Nós somos pequenos cristãos. Uhum. Nós pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus através das nossas ações. Verdade. Entende? Uhum. Porque durante muitos anos a gente pregou santidade errado, de fora para dentro. Uhum. Santidade não começa do lado de fora. Começa dentro. Ela pode terminar fora, mas ela Começa dentro. É verdade. A mulher do Potifar tirou a roupa do Zé, mas não tirou a santidade dele. Ele ficou nu e continuou santo, cara. Hoje tem gente vestidinho, mas a santidade... Santidade é o padrão de Deus, irmão. Não adianta ter nome e não ter santidade. Santidade é um chamado e ele vos chamou para a santificação. Todas as vezes que você entende o seu chamado, você obedece. Chamada não é quando você ouve. Chamada é quando você atende. Não adianta eu ligar pro seu telefone, ele chamar e você não atender. Toda vez que você atende um chamado, você está dando uma resposta para quem te chamou. Lázaro não estava morto? Mas quando Jesus chamou ele, opa, deixa eu atender meu chamado. Uhum. Ele não estava todo enfaixado? Tava. As faixas prendeu o corpo dele, mas não prendeu o chamado dele. É verdade. Não permita que nenhuma faixa roube a sua oportunidade. O sepulcro de Lázaro tinha 15 degraus. Olha. O mesmo caminho que ele fez morto foi o mesmo caminho que ele fez vivo. Uhum. Só que quando ele desceu com a ajuda de alguém, mas quando ele subiu, só através do chamado. E detalhe, aonde ele estava, com certeza tinha algum morto perto. Uhum. Ele conseguiu se mover mesmo quando estava perto de coisas mortas. As pessoas estão parando por causa de coisa. Hoje você não pode falar nada que as pessoas ficam dodói. É a geração porcelana. Não pode falar nada. Deixa eu mudar de assunto. É verdade. E sobre questão do avivamento que vai começar no Brasil, a gente vê nossas crianças sedentas por Jesus. O Senhor mesmo esses dias postou, essa semana, um vídeo das crianças assim, sedentas por Jesus, sedentas, verdade. coração queimando por Jesus. Uhum. E a gente tem a responsabilidade de marcar essa geração que tá vindo. Verdade. Por isso que o inimigo tá atrás das crianças, né? O Willi tem filhos também. É verdade. Ele tá atrás das assim, crianças. Tá sendo assim, cada dia tá dificultando mais. O médico, meu pediatra, meu filho, fala o seguinte, que toda criança é um papel em branco, e é mesmo. É verdade. Cabe os pais escreverem esse papel. O negócio está estranho. Sexta-feira agora tem uma votação, né? Isso aí, 22? Para legalizar o aborto. É isso aí. Dia 22? Isso. É dia amanhã. 22, é amanhã. Amanhã, É isso mesmo. É isso. E a gente vê a fúria, né? Do inimigo Verdade. aí contra a vida das forte. nossas crianças, né? É forte. Mas o inferno não vai prevalecer. Em nome de vai, em Jesus. nome A de Bíblia diz Jesus. que as portas do não inferno prevalece. não prevalece contra a igreja, porque a igreja também tem uma porta. Eita. As portas do inferno não prevalecem contra as portas. A igreja tem uma porta chamada Cristo. Vai encerrar aqui. Agradecer aí vocês por estar aqui Tamo comigo. junto, pai. Tamo Tamo junto. Tamo junto. Agora Ele é tamo cruzeirense todos- doente aí. É uma alegria muito grande estar aqui com o Jax, né? Essa voz Isso, mano. para essa nação. Uma benção, pastor. Há quem diga que o pastor Jacques é uma metralhadora, né? Automática e assim, destravada. Então, assim, Destravada. toda hora ele tá soltando uma. Toda hora ele solta um tiro, assim, uma rajada aí, né? E não solta um tiro e para, não. É a rajada. Quando... Como se diz, enquanto não viu o cara morto, ele não... Mas tem um sniper, né? O sniper, ele mira com muita habilidade, espera o momento certo. É um só, mas também é o
Tá, o É o certeiro. certeiro, né? Já eu não tenho paciência. Mas Obrigado pela oportunidade, pastor Jacques. Que isso, cara. Sim, precisando, nós estamos aqui à disposição Amém. para falar mais do reino, né? Amém. Como se diz, pode mais o reino. É isso aí. Cara, eu considero muito vocês dois e tenho um apreço muito grande por vocês, William, cara maravilhoso, Douglas também. E assim, hoje, confesso a vocês que depois de viajar muito e tal, a gente tem dificuldade de falar assim, cara, eu tenho muitos amigos. Amigo, pastor não tem amigo, cara. Dá pra contar no dedo. Amigo na qual ele pode abrir o coração. Entende? Porque às vezes as pessoas são mais amigas do título do que da pessoa. Tem gente que aproxima de você por causa do seu rótulo, não por causa de você. Pelo que você tem, não pelo que você carrega, entende? Eles querem extrair do pastor William, não do William. Entende? E eu sempre digo que com colegas você faz anel, mas com amigos você faz aliança. Amizade naquilo que você tolera, amizade naquilo que você desfruta. Se é uma amizade que você não pode ser você mesmo, irmão, não é amizade. Entende? É uma amizade que você tem um pacto, que você pode ser você mesmo. Você não precisa usar uma máscara. Que você pode ser verdadeiro toda hora. Que você pode ser autêntico, falar isso aqui, cara, vou ouvir isso aí. Entende? Porque eu tô escrevendo um artigo e o seguinte, Jesus chamava os discípulos de servo. Mas no final do ministério chamou os discípulos de amigos. Porque amigo é um nível muito alto. Entende? Por isso que hoje é mais fácil atrair seguidor do que formar discípulo. Seguidor você atrai por aquilo que você faz. Discípulo você forma por aquilo que você é. Entende? Não tem como eu discipular ninguém se eu nunca fui discipulado por alguém. O discipulado é um treinamento, cara. É pra você ser parecido com alguém. Por isso que Jesus chamou 12, eu vou treinar eles. E Jesus foi um dos maiores mestres, que chamou 12 e só perdeu um. E detalhe, quando Judas sai, Judas só estava ocupando o lugar que não era dele, era de Matias. Mas você sabia que Jesus poderia viver o ministério dele sem Pedro? Jesus poderia cumprir o propósito dele sem João. Jesus poderia cumprir o propósito dele sem Tiago. Mas ele não podia cumprir o propósito dele sem Judas. Porque Judas está nas escrituras. Na casa dos meus amigos foi ferido. Judas fazia parte do roteiro. Judas estava no roteiro para levar Jesus ao caminho da glória. Porque no Getsemane você conhece o seu Judas. Mas na cruz você vai conhecer o seu João. Uau. O Judas é aquele que te beija. O João não te beija. Oh my God. O João não te abraça. Mas no pior fase da sua vida, Ele está do lado. Ele tá lá. Tá lá. Gentil. Verdadeiro amigo. Eita. quando Jesus tinha barco, o Judas estava. Quando Jesus estava com rede cheia de peixe, Judas estava. Quando Jesus estava curando todo mundo, Judas estava. Quando Jesus esteve na cruz, só o João. Então no Getsemane você conhece o seu Judas, mas na cruz você vai conhecer o seu João. Cara, ficou até o final lá. Até o finalzinho. Gente, falta 2 minutos. Eu queria fazer uma gravação aqui de novo. Eu queria gravar isso aqui. Tem como o Yasmin ou... Como é que é a outra menina? Isa. Tá. Desculpa, peraí. Esqueci seu nome. Isa. Isa. Tá. Eu falo pra essa câmera ali, né? Isso. Beleza. Beleza. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Tempo existe para as pessoas e não as pessoas para o tempo. Tempo existe. Tá. Tem muitas pessoas querendo ser pastor, mas nunca foram ovelhas. Querendo liderar, mas nunca foram lideradas. Você não pode dar destino para alguém se você ainda não tem destino. As pessoas dizem, vou sair da igreja por causa de pessoas. Quem sai da igreja por causa de pessoas nunca esteve nela por causa de Jesus. O templo não foi feito para as pessoas, e sim as pessoas para o templo. Templo não é onde você pisa, templo é o que você se torna. Um membro não pode viver sem um corpo, mas o corpo pode viver sem um membro. Todas as vezes que você vai à igreja, é você entendendo a comunhão entre os irmãos. Se você está em comunhão, você faz parte do corpo. Se você faz parte do corpo, você é a igreja. Quebrou o celular. Meus amigos, obrigado, viu? Mais uma vez aí, Douglas, Eu que agradeço. Pastor William, amo vocês. Deus vai fazer muitas coisas, sabe, William? No Brasil,
vai levantar muita gente poderosa com uma mensagem assim impactante, sabe? Eu tenho falado nos últimos dias que essa geração não aprendeu a sofrer. Entende? E uma coisa que me preocupa muito é a galera lutar para ter nome. Quando Joquebede voltou para pegar Moisés da mão da filha de Faraó, ela falou assim, ó, leva o menino e leva também um salário. Primeiro auxílio emergencial. Leva o salário. Ela estava recebendo para cuidar daquilo que era de Deus, que Deus paga em dia. Quando ela levou o menino para casa, para amamentar o menino, o texto diz assim, ó, e sendo o menino já grande, ela trouxe para a filha de Faraó. Quando ela devolveu o menino, a filha de Faraó virou e falou assim, a partir de hoje o nome dele se chamará Moisés. Peraí. Então quer dizer que ele cresceu sem nome. Olha. E hoje tem gente que nem cresceu já quer nome. Porque não é nome que dá crescimento. Mas é o crescimento que gera o nome. Meu Deus. As pessoas estão mais preocupadas em ganhar um nome do que ganhar um crescimento. Moisés cresceu no anonimato. Eu prefiro crescer escondido do que morrer exposto. Lembra daqueles 4 amigos que levou o paralítico lá em cima? Eles que subiu sem nome. Hoje a galera não quer subir porque primeiro tá esperando ganhar nome para depois subir. Apenas suba. Apenas se mova. Não precisa de nome para se mover. Por quê? É melhor ser um anônimo que funcione do que um famoso parado. Eu estava com um cantor um dia desse e ele virou para mim e falou assim, o Brasil, a igreja brasileira me abandonou. A igreja brasileira me esqueceu. A igreja brasileira me rejeitou. Eu falei, não, meu amigo. A igreja não abandonou, a igreja não esqueceu. É porque você aprendeu a fazer contrato ao invés de aprender a fazer alianças. Por quê? Contrato tem data de validade. Contrato tem prazo. Alianças são eternas. Meu Deus. Não se mova por contrato, se mova por alianças. Porque o contrato passa, mas as alianças... Você não precisa aprender a fazer agenda, você precisa aprender a fazer aliança. Porque contrato pode ser rasgado, aliança não, irmão. É estabelecida, aliança eternas. Papai morreu há 10 anos e até hoje mamãe carrega a aliança dele. Entende? Então, a aliança, ela só fala de um pacto que você tem. Eu fiz um vídeo agora aí, né? Que o vídeo que quando Isaac nasceu, que ele foi desmamado. Quando ele foi desmamado, Abraão fez um banquete. Fez uma festa, celebrando que o filho estava desenvolvendo. E aí, quando ele começou a crescer, Ismael contendeu com ele. Quer dizer, quando ele estava nascendo, tudo normal. Tudo normal. Quando ele desmamou, tudo normal. Quando ele começou a crescer, tudo é normal. Quer dizer, o problema não é quando você nasce. O problema é quando você cresce. As pessoas morrem de inveja por não produzir em áreas que elas tiveram oportunidade de produzir e hoje estão vendo você produzir no lugar delas. Verdade. Encerra aqui. Jesus contou a parábola dos talentos. Encerra. Um recebeu 5 talentos. My God. O outro recebeu 2 talentos. E o outro recebeu 1 talento. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Eu não tenho que ter inveja dos talentos que vocês receberam. Só tem que fazer funcionar o seu. Vocês receberam talento por causa da capacidade que vocês têm. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5 trabalhou para mais 5. O que recebeu 2 trabalhou para mais 2. Os 2 igualaram a totalidade de 100%. Porque de 5 trabalhou e ganhou mais 5. E o de 2 trabalhou e ganhou mais 2. Ou seja, ganharam a totalidade de 100. Embora em níveis diferentes, mas ganharam a totalidade de 100. Já o que teve 1 talento. Eu só tenho 1. Ele teve medo. Foi lá e enterrou o talento. Quanto mais aquele cavava um buraco para enterrar o talento, mais raso era aquele homem. Por quê? Todas as vezes que você expõe o medo, revela que você escondeu o talento. Mas todas as vezes que você expõe o talento, revela que você enterrou o medo. Qual a diferença do medroso para o talentoso? É que o medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo. Uau. E expõe o talento. Uau. O medo, a palavra é medo. De trás para frente é dome. Ou você domina o medo.
O medo te domina. Ou você governa ele, ou ele vai governar você. Ou você administra ele, ou ele vai administrar você. Porque não permita que o medo roube a sua oportunidade. Entende? O medo é a poluição da fé. Toda vez que você alimenta o medo, você esfria a fé. Toda vez que você alimentar a fé, todos os seus medos morrerão. Tudo que você constrói sobre o medo desmorona. Tudo que você constrói sobre a fé permanece. A fé não é um sentimento, a fé é um fundamento. Né? É. A fé é o firme fundamento. Então, construa o seu casamento sobre a fé, construa o seu ministério sobre a fé, construa a sua chamada sobre a fé. E tudo que está em volta pode desmoronar, mas se o que você construiu está sobre a fé, isso vai permanecer. Porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador Da nossa. fé. Ei. Não permita que nada, inclusive o medo, venha poluir a sua fé. Para fechar aqui, você que está me assistindo. O medo, ele rouba a oportunidade de muitas pessoas. E todas as vezes que você dá voz ao medo, você silencia a fé. Todas as vezes que você dá voz ao medo, você silencia a fé. Tudo que você não alimenta, morre. Então, ao invés de você alimentar aquilo que está te matando, alimente aquilo que te gera vida. Quando você alimentar a sua fé, os medos morrerão. O medo não pode governar você. Porque se o medo governa você, ele vai minar o seu potencial. Não permita que o seu potencial seja amarrado por causa do medo. O medo não pode ser mais forte que a sua fé. Deus está quebrando as prisões do medo para liberar você para os próximos dias, liberar você para as próximas estações. Não permita que o medo roube a sua oportunidade. Valeu, gente. Encerramos aqui.